prazer e uma oportunidade imensa de ter você aqui batendo um papo com a gente. Imagina, o prazer é meu. Show. Fê, vamos dar uns minutinhos para o pessoal entrando? Sim, claro. E aí a gente já começa. E a correria, como é que tá? Voltou a toda? Mais ou menos, né? Além de a gente voltou a atender, temos muitos pacientes que precisam, né? Que estão há bastante tempo aí debilitados, que já... E alguns pacientes pós-Covid também, com AVC, Guillain-Barré, enfim. E junto com a luta diária, né? De cuidar de filho, cuidar de casa, uma rotina diferente, então... Mas tá bom, tá fluindo. Bom que tá fluindo, Você né? também aí, né? Com 2 crianças, gêmeos, coisa mais linda do mundo. Completaram um mês segunda-feira. Aí a gente Olha tá aí. aqui. Mas tá uma rotina boa, tá bom. Papai babão, total, você. É muito bom, né? Muito bom, Fê. Fê, vamos lá, vamos dar início aqui. Eu vou primeiro apresentar o Neurotalks, né? Tem algumas pessoas que não conhecem ainda, acho legal. Então, eu cheguei a explicar para você um pouquinho quando eu te convidei, né? Mas a ideia do Neurotalks é um bate-papo mesmo, como a gente faz quando se encontra, falar de neurologia, de uma forma fluida, simples, para estudantes, recém-formados, até colegas fisioterapeutas mais experientes, mas que não têm esse convívio com a fisioterapia neurológica, né? E aí, desse bloco, a gente vai falar de AVC. Então, semana passada nós falamos com o Dr. Fiorotti. Então, ele é responsável pela Stroke Unit aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória, né, por uma delas. E aí falando das intervenções, trombectomia, trombólise, etc. E aí nós vamos falar hoje de avaliação. Então, mas não avaliação tradicional, né, Fernanda? E sim um raciocínio melhor, baseado mais na atividade de participação, não esquecendo a estrutura e função, etc. Eu vou me apresentar rapidamente aqui, e aí eu te dou a palavra e você fica à vontade, tá? Então, eu sou Lutz, eu tenho 15 anos de formado, eu moro em Vitória, no Espírito Santo, fiz minha especialização e mestrado na Unicamp, e acho que desde então eu trabalho só com neurologia, tenho uma clínica particular aqui no Espírito Santo, em Vitória, e coordeno uma outra clínica, o setor de neurologia de uma outra clínica. Rapidamente, porque a gente tem muito assunto para conversar. Então, fica à vontade, se apresente. Vamos lá. Não, prazer aí todo mundo que está aí assistindo a gente. Meu nome é Fernanda Guimarães, eu sou professora de fisioterapia neurofuncional desde 2004. Eu tenho aí 18 anos de formada e comecei cedo na vida acadêmica, né, dando aulas. Comecei lá na UFRJ como professora substituta, dei bastante aula em algumas faculdades particulares aqui no Rio. Hoje eu ministro aula na IFRJ, que é o Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro. Então lá eu ministro disciplinas de NME, que a gente tem uma disciplina que chama Neuromúsculo-Esquelética. Então são disciplinas que a gente faz em conjunto. Então, por exemplo, eu dou aula junto com o Felipe Reis. A gente está na mesma sala de aula o tempo todo, né? Ao mesmo tempo. Legal. Junto com o Juleimar. O Juleimar está aqui na live também. São vários NMEs, né? Então cada NME tem uma dupla aí de professores que divide a aula, né? E não é dividido assim, eu dou a minha parte ou outra pessoa da outra parte. A gente realmente tenta fazer essa junção, né? Das coisas, né? Neuromúsculo esquelética. E é bem bacana. E lá também a gente iniciou, eu e a professora Luciana Castaneda, uma disciplina eletiva de CIF. Então, para quem quisesse se aprofundar mais, né, no assunto, mas o nosso esforço sempre foi para que a CIF ela fosse levada de forma transversal durante o curso. Então, a gente capacitou, fez algumas capacitações para professores, para que a gente possa ter essa linguagem já. E a gente tem alunos que já são bastante familiarizados com essa linguagem, né? Eu acredito que daqui a um tempo vai ser assim com todo mundo, se Deus quiser, né? As pessoas já se formarem, já conhecendo bastante, né? Já bastante familiarizados com essa linguagem, porque é extremamente importante, né?
Porque existe uma confusão, Lucas, que se faz, as pessoas elas acham que a CIF é uma coisa extra, né? Que vem e que, como se fosse uma escala, como se fosse um instrumento que aí agora eu tenho que usar, né? E na Ou apenas uma verdade, codificação, né? pois é, ou Ou apenas apenas o código codificação. acabou. Não é. E aí as pessoas se assustam, né? Porque tem mais de 1.500 códigos. Então, as pessoas falam, nossa, impossível, difícil usar a CIF, mas na verdade a CIF ela facilita muito a nossa vida, né? Porque ela nos dá uma diretriz, né? Um direcionamento, melhor dizendo, né? Então, ela orienta, ela guia, então ela torna mais fácil. Na verdade, a gente pode, e o que a gente vai falar aqui hoje é sobre utilizar a CIF como modelo que vai guiar todo o nosso raciocínio, né? Então, por exemplo, eu sou uma fisioterapeuta clínica, né? Eu atendo pacientes neurológicos, é minha especialidade. Eu atendo ortopédicos também, mas a minha especialidade é neurologia, neurofuncional. Então, assim, dentro da prática clínica, né, como é que a gente pode utilizar a CIF a nosso favor? Como é que a gente pode agregar esse conhecimento, né, ao que a gente faz? Então, assim, eu gosto muito de falar da CIF, mas bem voltada para a parte clínica, porque eu sou Sim, clínica, eu atendo. Então, e assim, ela pode ser utilizada como um modelo, né, muito interessante para guiar todo o nosso raciocínio, para guiar a nossa avaliação, para tornar a nossa avaliação mais abrangente, para a gente entender esses componentes que ela traz no modelo dela, de atividade, participação, fatores ambientais, fatores pessoais. Então, entender isso te dá uma noção muito ampla. E isso é fundamental no AVC, com né? certeza. Nos pacientes com AVC. É fundamental que a gente tenha esse olhar. A gente não está falando aqui da CIF em si, puramente, nem de codificação. A gente está dizendo desse olhar que a CIF traz, que é extremamente importante. Esse modelo, não adianta eu querer fazer um monte de coisas e querer codificar nada se eu não compreender qual é a essência desse modelo, qual é a linguagem, não vai adiantar. Fernando, eu costumo falar que nem você falar, não adianta a gente fazer um monte de exercício, um monte de técnica, um monte de método, um monte de conceito, se a gente não impactar a vida do paciente. E Exatamente. para mim, a CIF é exatamente isso, a gente pegar o paciente e encaixá-lo nele. O que ele faz, o que ele quer fazer em sociedade, por que ele não faz, montar o Uhum. raciocínio clínico e entregar para ele a participação, né? É isso. A CIF ela nos facilita, é uma classificação, né? Para começar, existe, sempre falo isso, e eu vou continuar repetindo que a minha missão é essa, né? A CIF ela é uma classificação, ela não é uma escala de avaliação. Existem várias escalas que foram construídas, eu vou falar de algumas delas aqui bem interessantes hoje, que são escalas que já são construídas com base na CIF, já são Uhum. construídas nessa linguagem. E a gente tem muitas escalas bem interessantes para avaliar atividade e participação em AVC. Eu vou mostrar aqui e depois vou disponibilizar as escalas lá, os artigos lá no meu canal do Perfeito. Telegram. Então, quem quiser, dá uma passadinha lá depois no canal do Telegram que eu vou disponibilizar. Então, são bem interessantes, assim, porque não é muito simples. A gente não tem muito ainda o hábito de avaliar a participação, né? E, assim, a gente avalia, mas a gente não tem isso muito sistematizado. Então, eu quis trazer umas escalas aqui, uns instrumentos para facilitar com que a gente faça isso. Porque alguns artigos mostraram, Lucas, que a participação é um dos construtos mais complexos de ser avaliado. Não é uma coisa simples avaliar a Uhum. participação. E a gente tem uma escala hoje, que é a SATIS, que eu vou mostrar para vocês, ela é incrível para avaliação de participação. Ela engloba aí vários domínios desses dois componentes da CIF, que são atividades e participação. Então, é bem interessante isso. Fernando, então eu queria que a gente começasse assim. Quando o paciente nos procura, ele não chega uma queixa e fala assim, olha, eu estou com o bíceps fraco.
ele procura a gente e dá uma queixa da atividade ou às vezes da participação. Na grande maioria das vezes, principalmente até o AVC, a queixa principal dele é que ele não anda. Então essa seria a atividade dele. Porém, ele não faz várias outras coisas. Então, Sim. talvez a gente pudesse pensar em falar sobre avaliação através da atividade do básico, que seria mobilidade no leito, talvez. Né? E aí a gente meio que usar a CIF, então, a estrutura e função, a atividade dele. Não sei se mobilidade no leito entra a participação, né? Mas deixa isso para outra conversa. Não, então, eu vou até falar um pouquinho, assim, sobre o que é atividade, sobre o que é participação, né, segundo a CIF, e existem muitos exemplos disso, desses componentes aí. Em primeiro lugar, Lucas, assim, quando a gente avalia um paciente, a gente avalia com o intuito de elaborar um diagnóstico cinesiológico, um diagnóstico fisioterapêutico, né, estou dizendo a gente que é fisioterapeuta. Então, a gente tem esse objetivo de elaborar o nosso diagnóstico cinesiológico funcional, fisioterapêutico, enfim, né? E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que a gente elabore o nosso diagnóstico fisioterapêutico num conceito de multidirecionalidade, não num conceito unidirecional. Então, esse conceito multidirecional é um conceito bem mais amplo, que não é centrado na doença. Então, eu não vou partir da hipótese de que todas as restrições de participação, todas as limitações de atividade vêm da doença, vêm do AVC. Eu vou levar em consideração os vários outros fatores que podem contribuir para a incapacidade, porque a CIF entende que qualquer pessoa, independente de ter doença ou não, pode ter uma incapacidade, porque incapacidade ela é o resultado de um conjunto de situações. Antes a gente tinha modelos que diziam para a gente que a incapacidade ela era resultado, né? A gente tinha esse modelo, que a incapacidade ela resultava, era um resultado direto da doença. A doença influencia, né? Claro que o AVC influencia na atividade, influencia na parte. Mas a gente tem que olhar para os outros componentes que influenciam nisso, para as outras coisas que fazem parte disso, como, por exemplo, os fatores do contexto. Então, eu preciso olhar para um paciente que sofreu um AVC para quais são os fatores do contexto dele. Então, eu tenho aí fatores ambientais, eu tenho fatores pessoais, que são esses fatores que envolvem o contexto do paciente. E por que é importante eu olhar para esses fatores do contexto? Porque, na verdade, será que tem alguma coisa do contexto do paciente? Existe algum fator ambiental, por exemplo, que pudesse ser modificado, que fizesse com que eu tivesse uma maior participação, que potencializasse a minha participação? Então, muitas vezes o paciente faz uso de uma órtese, faz uso de algum equipamento, ou então tem algumas pequenas mudanças no ambiente dele que favorecem com que ele desempenhe suas atividades, que favorecem com que ele tenha mais participação. Então, é por isso que essa avaliação mais completa, nesse modelo biopsicossocial que a CIF traz, ela é importante para a prática clínica, ela é importante para o nosso projeto terapêutico, para as escolhas dos nossos objetivos. Então, eu preciso fazer uma avaliação, primeiro que ela esteja centrada em tudo isso, que ela olhe para todos esses componentes. Porque esses componentes, eles interagem uns com os outros, eles vão influenciar diretamente uns nos outros. Então, eu preciso ter esse olhar mais ampliado. Né? Então, a gente já passou há muito tempo dessa fase de fazer uma avaliação só centrada em funções e estruturas corporais. Né? Então, é importante, óbvio. É claro que quando eu faço a minha avaliação, eu avalio funções e estruturas corporais. É claro, eu avalio força, eu avalio tônus, eu avalio sensibilidade, eu avalio reflexo. Tudo isso vai ser muito importante. Mas eu não posso ficar centrada apenas nisso. Eu não posso traçar os meus objetivos em objetivos que vão remeter apenas a atividades e participação, aliás, a funções e estruturas corporais. Eu tenho que ter objetivos no nível das atividades, da participação. Inclusive, eu posso começar por aí. Né? Eu posso começar trabalhando primeiro essa questão da atividade. Porque quando
quando eu faço uma avaliação, eu gosto muito de falar disso, a gente precisa pensar num modelo de avaliação centrado na pessoa. Porque a gente muitas vezes quer ditar o que vai ser feito, né? E dizer o que é importante, e traçar os nossos objetivos. Mas, na verdade, o que é importante é o objetivo do paciente. Perfeito. E muitas vezes isso fica negligenciado, né? Você não pergunta, não sabe quais são os objetivos daquela pessoa, né? E é muito importante eu saber os objetivos da pessoa. Então, eu preciso entender isso, né? Entender sobre... Opa, desculpa. Tranquilo. Foi. Eu preciso entender sobre atividade e participação e sobre os desejos do paciente. Então, fazer uma avaliação centrada no paciente, quando eu me preocupo com isso, a primeira coisa que acontece é que quando eu pergunto para ele o que ele deseja, em geral, ele fala sobre alguma atividade ou alguma participação. Exatamente. Eu queria voltar a andar, eu queria sair sozinho, né? Então, existem várias coisas aí que entram. E, em geral, ele começa dessa forma. Ele até fala, às vezes, eu tenho uma dor no ombro, eu tô fraco aqui na minha perna, mas, na verdade, o que as pessoas querem, né? Para que as coisas se direcionam? Elas se direcionam, em geral, para a participação. Porque no final é o que é importante, né? No final é o que a pessoa quer. Ela quer participar. De que me adianta aumentar a força muscular, melhorar a minha mobilidade, se eu não conseguir utilizar aquilo nas minhas atividades, né? Exatamente. Que adianta ele desempenhar mais se ele não vai sair de casa, passear, interagir, etc. Né? Ele quer para algum objetivo de participação, concordo. Exatamente. Então, isso é muito importante ser levado em consideração. Alguém me ligou aqui e aí eu perdi um pouco do meu som aqui. Voltou? Estou te ouvindo bem. Ativar ele aqui de novo. Você está me ouvindo? Mas, enfim, eu estou ouvindo você baixo. Às vezes acontece quando alguém liga na hora da live. Mas, enfim, então, existem... Eu posso mostrar aqui rapidinho para o pessoal? Claro, à vontade. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, esse é o modelo da interação dos conceitos da CIF, né? Todo mundo conhece, basicamente. A gente tem aí condição de saúde, funções e estruturas corporais, atividade, participação, fatores ambientais e pessoais e tal. Mas existe umas propostas de reconsideração. Olha que interessante esse modelo que é centrado na participação, né? Na verdade, não é centrado, mas leva a participação, coloca a participação aí numa visão que a gente tem, onde tudo, né, está interligado a ela, onde tudo colabora com ela. Então, assim, é bem interessante, né, esse tipo de pirâmide aí, de modelo mais tridimensional. Aqui também, né, uma outra proposta de reconsideração, onde temos aqui a participação e temos todos os outros componentes também. Porque, na verdade, o que acontece, no final das contas, é que o paciente, o que ele deseja realmente... E aí a gente tem que levar isso tudo muito em consideração. E aí, como a gente pode fazer, né, para que isso seja avaliado? Então, a gente precisa pensar no modelo de avaliação que contemple, né, numa avaliação que seja abrangente, né, e que contemple esse tipo de coisa, né? Com certeza. Fernando, deixa eu só ler umas perguntas que estão aqui. Senão a gente vai passar o assunto e eu não queria ficar retornando. Então vamos lá. A Roberta fez duas perguntas. A primeira, ela falou qual que é a diferença entre código e categoria. Certo. Você podia... Então, posso. É porque assim, nós temos para cada componente, função, estrutura, atividade, participação, a gente tem vários domínios desses componentes e cada um deles pode ser representado por uma categoria. Então, por exemplo, força muscular, né, por exemplo, a força do membro superior é representada por B730, uma categoria. O andar é representado por D450, isso é uma categoria. Quando eu qualifico essa categoria, ou seja, quando eu atribuo um qualificador, então eu coloquei assim,
Esse paciente é D450.2. O que é esse ponto 2? Eu estou querendo dizer que o andar dele está moderadamente comprometido, tem um comprometimento moderado. Existe um problema moderado no andar. Então, quando eu pego uma categoria e coloco um qualificador, isso vira um código. Então, porque o código, ele só é completo quando ele tem um qualificador. Sem qualificador, aquele código não está completo. Então, e só aí tenho é uma categoria. Só tenho código realmente quando eu qualifico essa categoria. Perfeito. E aí a Roberta também, ela perguntou se essa avaliação não necessariamente precisa ser por escalas, é isso? Eu acredito E que é você da pode questão... fazer... Pode falar. Então, você pode fazer uma avaliação aberta, né? A gente faz uma avaliação muitas vezes mais aberta, perguntando para o paciente, pedindo para ele trazer as questões dele. Eu até montei um esquema aqui que eu posso mostrar, uma demonstração de como fazer isso. E aí você pergunta ao paciente, você trabalha isso com o paciente, mas você pode se utilizar de algumas escalas, por exemplo. As escalas são importantes para mensurar, né, para te dar uma mensuração melhor daquilo que você está vendo e para que você possa fazer acompanhamento, para que você possa fazer comparações ao longo do tempo. Então, é importante usar as escalas. Eu sempre incentivo os alunos a usar as escalas. Existem muitas escalas e aí você pode escolher aquilo que é importante, aquilo que você quer dar mais ênfase. Mas, inclusive, as escalas elas podem servir até como um guia. Muitas vezes, por exemplo, você não vai usar o checklist da CIF. O checklist da CIF é muito interessante para você ter como um guia para as suas perguntas. Sabe? A gente tem questionários, a gente tem escalas, a gente tem checklist, a gente tem o RUDAS, a gente tem várias coisas que podem ser um guia. Inclusive, as próprias categorias que tem no livro, você pode utilizar como um guia para a sua avaliação. Então, as próprias categorias podem te dar uma ideia do que perguntar, de como você vai abordar aquele assunto. Então, é bem interessante isso, né? A gente utilizar. Então, eu aconselho que se use assim. Não, a avaliação não é necessariamente através de escalas somente, claro, mas elas são interessantes e, inclusive, vão nos ajudar, vão guiar esse raciocínio, né? E, Fernanda, assim, Cristiane, minha esposa, ela dá aula de CIF aqui também, né? E aí ela conta um caso que, quando ela terminou de dar aula de CIF, mostrou como é que seria o raciocínio por ela, tal. Um aluno, acho que do, sei lá, 5º período, virou e falou assim, mas não sempre foi assim, não? Como é que poderia ser? Qual outra forma de ser? Eu tenho essa impressão. Pois é, como é que não foi assim, né? Exatamente. É verdade. E você está falando das categorias agora de guiar a avaliação, as categorias podem guiar até a evolução do tratamento do paciente. Então, a questão de mobilidade, de se manter, adquirir a posição, manter a posição, tudo isso está na CIF. Então, eu não sei o que fazer com o meu paciente. Vai dar uma olhada na CIF. Acho que ela vai te mostrar o que você pode fazer com ele. Vai mostrar muita coisa, muita coisa. Olha, o que a gente tem como atividades na CIF, né? Por exemplo, para você ter uma ideia, assim, a gente ter uma ideia melhor. A gente fala muito de tomar banho, escovar o dente, né? Pentear o cabelo, andar, se alimentar e tal. Mas, por exemplo, a mobilidade no leito é uma atividade, né? Mudar de posição é uma atividade. Então, muitas vezes, numa fase mais aguda, numa fase mais inicial, você não alcança uma atividade mais à frente, mas você alcança outras, como mudar de posição no leito, fazer as suas transferências. Isso são atividades também. Atividades, elas dependem, claro, de funções, estruturas corporais, você vai trabalhando tudo em conjunto. Mas quando você faz uma avaliação, você precisa entender o que eu posso trabalhar aqui na questão de atividade, porque isso é importante, isso faz diferença para o paciente. Se ele se vira no leito, se ele consegue, por exemplo, manter a posição. Lá na CIF a gente tem manter a posição sentado, manter a posição de pé, manter a posição ajoelhada. Manter a posição é a atividade, né? Mudar a posição básica do corpo. Atividades de membro superior, o uso fino da mão, você tem categorias separadas para pegar, soltar, agarrar, manipular, carregar nos braços, carregar nos ombros, carregar na cabeça. Então, são muitas atividades, né? Que a gente tem. E
numa fase aguda, a gente olha muito para essas coisas, né? Da mobilidade no leito, transferência, manter a posição, ficar de pé e tal. Mas os artigos, eles mostram, Lucas, que na fase crônica, muitos pacientes ainda têm bastante dificuldade nas suas atividades e participação. Então, ainda são bastante limitados e bastante restritos, né? Então, muitos pacientes na fase crônica, com anos de AVC, muitas vezes eles não conseguem levantar da cama sozinhos. Eles não conseguem usar o banheiro sozinho. E, às vezes, o fisioterapeuta está preocupado em mobilizar, em fortalecer, em fazer um monte de coisa, em fazer esses, né, o tempo todo deitado ali. E esquece que são coisas básicas do dia a dia, da vida do paciente, que ele precisava melhorar. Exatamente. Então, assim, muitas vezes o paciente não levanta sozinho do leito, não vai ao banheiro sozinho, não consegue lavar o próprio cabelo. Eu tenho pacientes que andam, que fazem as coisas, mas não conseguem lavar a cabeça. Precisa chamar uma amiga para lavar o cabelo, porque ela não consegue, por causa da alteração sensorial do membro superior. Aí eu vou olhar para esses componentes, né? Quais são as funções e estruturas corporais que estão influenciando na atividade? Isso é uma avaliação centrada em atividade e participação. Eu olho para a atividade, procuro entender por que ela está limitada, eu olho para a participação, procuro entender qual é a restrição, e aí eu vou olhar depois para esses componentes de funções e estruturas. Então eu vou tentar fazer essa ligação, porque usar a CIF é isso, é você organizar os dados que você colheu, você faz a sua avaliação conforme você já fazia, do jeito que você fazia. Mas o que muda? Não muda nada, você faz a sua avaliação. O que muda é o seguinte, a sua avaliação está contemplando o modelo biopsicossocial? A sua avaliação contempla o que a CIF traz? Sim. Se sim, ok. Agora, se você tem uma avaliação extremamente baseada em função e estrutura corporal e pobre em atividade e participação e pobre na questão de fatores ambientais, aí está dissonante. Aí realmente não está de acordo com o que a gente tem na atualidade. Então, eu preciso olhar para a minha avaliação, você precisa pegar sua ficha de avaliação, olhar para ela e pensar assim, está contemplando o modelo da CIF? Contempla tudo isso que a gente chama de funcionalidade? Porque funcionalidade é a junção de tudo isso. A funcionalidade não tem a ver só com função e estrutura do corpo. Então, eu preciso olhar para essas outras coisas também, porque quando eu avalio, eu posso avaliar com base em atividade e participação. Dali eu tentar entender quais são as funções e estruturas que estão influenciando, porque não são todas que influenciam todas as atividades. Para algumas atividades eu tenho algumas coisas influenciando, para outras eu tenho outras. E para algumas atividades eu talvez não... nenhuma função corporal que seja importante, que seja limitando, mas sim um fator ambiental que limita. Então eu tenho atividades que são limitadas por causa de fatores ambientais, que às vezes eu não olho para eles. Então, existem barreiras que às vezes dificultam a atividade, o desempenho das atividades e causam restrição de participação. Enfim, e os pacientes na fase crônica, você veja que interessante, os artigos mostram que eles têm dificuldade, por exemplo, de usar dispositivos como telefone, sabe? As atividades instrumentais de vida diária, então, tarefas domésticas. Então, aquele paciente, ele anda, ele se movimenta melhor, mas ele não consegue realizar tarefas, ele não consegue fazer compras, ele não consegue ir ao banco. Isso é participação. Total. Então, ele não consegue sair com os amigos, ele não consegue ir à praia. Ah, eu gostava muito de ir à praia, hoje eu não posso mais ir à praia. Ah, eu gostava muito de dançar, hoje eu não posso mais dançar. Poxa, eu não visito mais os meus amigos, eu não viajo mais. Eu não faço mais compras para minha casa, eu não vou mais comprar minha roupa sozinho. Isso é participação. E a gente está dando realmente importância, está dando ênfase a isso? Sabe? Eu às vezes me pergunto isso, a gente fica muito focado. A gente às vezes acha que está avaliando a atividade, avalia até algumas, mas a gente não se preocupa com esse dia a dia, com a participação do paciente, muitas vezes. A gente vai lá, atende e pronto, e não pode ser assim. Exato. Né? Então, não, pode a gente vê, por exemplo, vida doméstica, vida comunitária. No livro da CIF, a gente tem um capítulo só de vida doméstica.
cuidar da casa, né, preparar refeições. A gente tem um capítulo de vida comunitária, social e cívica. Então, uma pessoa que está com dificuldade nas atividades, na participação, em questão de relacionamentos formais e informais, tem tudo isso lá. Então, são muitas atividades e muita participação que a gente deixa de olhar, que às vezes a gente nem sabe que aquilo é uma atividade. A gente nem sabe que aquilo é participação, entende? Então, assim... A gente, às vezes, não tem nem noção o quanto que isso está impactando na vida do paciente, né? Exatamente. E, às vezes, mudando algum fator ambiental, colocando um dispositivo, alguma coisa assim, a gente resolve esse problema para ele. Exato. Né? Então, a gente tem que olhar para isso, assim, e aí a gente vai olhar muito para desempenho e capacidade, né? Porque tem essa avaliação aí na atividade, eu quero saber como o meu paciente desempenha, e o desempenho é como ele faz, né? Com uso ou não de facilitadores, enfim. Mas o quanto que às vezes eu posso estar proporcionando um melhor desempenho para ele, se eu olho para alguns fatores, se eu olho para fatores ambientais. O quanto, por exemplo, os fatores pessoais, Lucas, podem interferir e quando eu tenho que prestar atenção, porque às vezes não sou eu a profissional que vou auxiliar nessas questões de fatores pessoais. Às vezes ele precisa de um psicólogo, às vezes ele está precisando de um equilíbrio aí nas medicações para melhorar o estado de humor, às vezes ele está deprimido. E a literatura mostra que quando a pessoa tem muita restrição de participação, ela tem uma tendência maior a ficar com depressão. Então, assim, dentre os pacientes com maior limitação, que são estudados, com maiores restrições, eles também são os pacientes que têm uma tendência maior a estarem depressivos. Entende? Então, tudo isso a gente tem que olhar com muito carinho, com muito equilíbrio para essa balança aí. Com certeza. Então, muitas vezes o meu paciente não tem uma capacidade muito boa para desempenhar uma tarefa, mas eu posso melhorar o desempenho dele naquela tarefa trazendo para ele um facilitador. Sim. Né? Apresentando para ele alguma estratégia, ou algum equipamento, ou alguma forma de fazer aquilo diferente. Então, isso é muito importante, né? Perfeito. Muito bem. Fernando, você comentou de algumas escalas que você tinha separado para a gente. Fala um pouquinho dela. Vou falar. Na verdade, eu queria mostrar, assim, para não ficar solto, não ficar perdido, claro, isso, um raciocínio, assim. Porque a CIF, ela guia o nosso raciocínio, como eu estava dizendo, né? Então, ela pode nos servir como modelo para orientar uma avaliação biopsicossocial no cuidado em saúde. Então, a gente tem aí, né, que olhar para essas questões, né, da avaliação. Então, ela pode guiar o meu raciocínio clínico. Então, para ficar uma construção assim nossa aqui bem organizada, assim, didática para o pessoal entender, eu posso, então, ter a CIF como uma norteadora da minha avaliação. Então, a CIF ela não vai dizer como eu vou avaliar, o que eu vou usar, o que eu vou fazer. Eu vou avaliar. Mas ela vai me orientar, ela vai nortear esse caminho da avaliação. E aí, quando eu faço uma avaliação no modelo biopsicossocial, no modelo da CIF, eu faço uma avaliação mais enriquecida. Eu tenho um olhar mais ampliado. Por quê? Como é que é o meu olhar? Eu vou tentar identificar que atividades estão limitadas, que participação está restrita. E aí eu vou tentar observar se existe influência de fatores do contexto, de fatores ambientais e de fatores pessoais. E eu vou tentar também verificar quais são os prejuízos das funções corporais que estão colaborando para aquilo. Perfeito. Porque, em geral, eu sempre falo isso com meus alunos, é muito interessante você trabalhar os prejuízos das funções corporais que têm a ver com a atividade que eu quero melhorar. Então, muitas vezes eu não preciso melhorar tudo, né? Eu não vou olhar para tudo ao mesmo tempo, mas eu vou focar naquela função, naquela estrutura que está atrapalhando a minha atividade, que está limitando a minha atividade. Porque, no final, o que eu quero? Eu quero superar essa limitação de atividade, eu quero superar essa restrição de participação. Então, se eu for olhar
para função e estrutura, eu vou olhar justamente com um olhar de que eu trabalhar as funções e estruturas favoreça as minhas atividades, as atividades que eu pactuei com o paciente, aquilo que é importante para ele, que também isso é importante, tem que ser o que é importante para a pessoa, não o que é importante para mim. O que é importante em termos de funcionalidade para aquela pessoa? Quais são os objetivos dele, da família dele? Tem coisas que eu acho muito importantes que a pessoa não está nem aí. Exatamente. Ela não quer. Eu já cheguei para paciente falando assim, não, o senhor tem que tirar a camisa sozinho. Eu falo, não, querido, eu não quero tirar a camisa sozinho, não preciso. Eu tenho funcionários para isso e isso não me importa em nada. Para que eu vou perder tempo com isso? Exatamente, isso não me chateia, eu não quero. E a gente quer dizer, né, o que o paciente vai fazer. Exatamente. Quando, na verdade, a gente tem que ver o que é importante para ele, o que faz diferença na vida dele, né? Então, aquilo que faz importante, claro, traçando objetivos realistas, né? Traçando as metas SMART, né? Objetivos específicos, mensuráveis, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas metas realistas, mas pactuar junto com ele, isso é uma avaliação centrada num paciente, né? Então a gente vai olhar e vai ver, a minha avaliação, ela contempla o modelo biopsicossocial, ela contempla esses componentes todos, eu realmente... Aí, quando eu faço uma avaliação onde eu tenho esses componentes, eu vou interpretar, eu vou pegar e vou organizar os dados. Então, eu posso organizar da forma que eu quiser. Posso organizar junto. Eu gosto muito de organizar no próprio modelo da CIF. É uma coisa que eu faço muito e ensino para os meus alunos. Eu faço minha avaliação normalmente, com a minha ficha de avaliação, com as minhas escalas que eu quero usar, enfim, normalmente. E aí, depois eu organizo. Eu gosto de organizar no modelinho da CIF, porque eu acho que fica numa folha assim, bem visual, eu consigo visualizar bem, né, tudo aquilo que eu avaliei. Então, é a questão de eu pegar e organizar esses dados. Aí, quando eu organizo, não é só botar ali no modelinho bonitinho. Eu tenho que interpretar os dados. Uhum. Então, eu vou interpretar o que está influenciando no quê. Eu até queria mostrar uma coisa aqui. Vamos lá. Por exemplo, eu fiz aqui, para mostrar aqui para vocês. Deixa eu tentar abrir aqui. Veja bem. Aqui eu elaborei um caso clínico de uma senhora sofrendo de artrite, que está com tá se sentindo incapaz para o trabalho, né? Parcialmente incapaz, está ansiosa com medo de perder o emprego, então ela não tem uma boa estratégia de enfrentamento com relação a isso. E ela chega para mim dizendo que ela quer cuidar da casa, ela quer escrever, ela quer caminhar longas distâncias. Esses são os desejos dela, né? Então, ela já chega pra gente falando, ó, eu não tô conseguindo trabalhar. Então, a primeira queixa já vem aqui na participação, trabalho. Uhum. E aí, em questão de atividade, eu não tô conseguindo cuidar da casa, não tô conseguindo escrever, não consigo caminhar longas distâncias. E em termos de funções corporais e estruturas, eu tenho dor no pescoço, nas mãos e nos pés. Isso é um exemplo de um artigo que a gente tem, como exemplo aqui, para vocês entenderem. Ela usa medicação, aí aqui em cima é o relato dela, da pessoa, né? Aqui embaixo eu já tenho a avaliação do fisioterapeuta, por exemplo, do profissional, avaliando que existe um problema na força, na mobilidade, na regulação da emoção, e que ela tem dificuldade em lidar com o estresse. Você sabia que dificuldade em lidar com o estresse é atividade, participação? Não. Pois é. É atividade isso. E aí, quem é o protagonista nesse momento na minha equipe? Né? Porque essa dificuldade aqui, olha só, ela está levando a essa ansiedade aqui, a essa dificuldade para o trabalho. Esse fator pessoal de enfrentamento também está levando a isso. Isso aqui contribui para a parte de função e estrutura, para a dor, a gente sabe disso, né? Sim. Enfim, e essa questão que eu avaliei aqui de estrutura também está contribuindo para a dor, e a dor contribui para mais dificuldade, que contribui para mais incapacidade aqui, para mais restrição. Aqui eu fiz um outro modelinho, justamente a pessoa hiparética, um paciente com AVC, e aí uma professora, tem 50 anos, o que ela quer? Ela já chega dizendo que quer voltar a trabalhar, quer cuidar do filho e quer jantar num restaurante. Em termos de atividade, por que ela não consegue trabalhar? Ela é professora. Olha o que ela precisa. Escrever e segurar objetos. É isso aqui, são essas atividades limitadas aqui que estão restringindo a participação.
E aí ela se queixa de dor no ombro. Lembra que aqui em cima são as percepções do paciente. É o que ele chega a trazer. É assim que eu procuro fazer, tá? A minha avaliação centrada em atividade e participação, ela costuma ser assim. E aí, eu vou avaliar aqui algumas coisas. Ela tem alguns fatores ambientais facilitadores, como profissionais de saúde, ela tem algumas barreiras também. A atitude dos amigos não é legal, por isso ela não consegue mais jantar no restaurante, porque os amigos têm uma atitude preconceituosa, ela tem vergonha de sair para jantar. E aí eu avaliei aqui um monte de coisa com relação à função e estrutura. Eu também queria jantar no restaurante no momento, queria muito. Eu também. Aqui, a gente conversou e pactuou que escrever seria importante, né? Para que ela consiga essa meta de trabalhar, que é o que ela deseja, né? Tô rindo aqui, jantar em restaurante é ótimo. Tá sendo uma meta meio difícil agora, né? Você entende? Então, assim, eu tentei criar esse modelinho, assim, mostrando como é que seria, né? E aí, quando eu faço isso, não adianta só fazer isso. Eu vou fazer isso e vou justamente fazer o quê? Eu vou analisar esses dados e vou ver eu vou interpretar, ver qual é a relação entre eles, né? E aí, eu vou ter uma coisa mais centrada no paciente, na família. Então, construir uma avaliação nesse modelo, construir uma avaliação com base em atividade e participação, vai me facilitar na escolha dos meus objetivos, já me facilitar no meu plano terapêutico, inclusive. Né? Então, assim, por que essa avaliação dessa forma? Para que eu possa traçar um projeto terapêutico mais específico para aquele paciente, um projeto terapêutico realmente singular, né? Que seja importante para ele, para a vida dele, para a família dele, para que eu faça um cuidado realmente centrado no ambiente da família. Então, eu preciso olhar qual é o contexto que ele vive. Tem alguma coisa que pode ser modificada nesse contexto? Tem algum profissional que não sou eu, que não seja eu, que pode contribuir para essa modificação, que pode fazer com que isso modifique alguma coisa? Quais são as metas que eu vou traçar, certo? E aí eu vou falar um pouquinho das escalas que você pediu, senão a gente acaba não dando tempo. Temos quantos minutos? Temos 15 minutos. Mas assim, esse modelo, como você explicou, achei sensacional. Muito fácil de ver, relato do paciente, o que nós vamos fazer e, principalmente, baseado no objetivo do paciente. Muito legal. Sim, sim. Muito legal. Você veja só, Lucas, eu não estou jogando fora tudo que eu faço, né, de avaliação de função e estrutura corporal, tá? Não estou diminuindo isso de forma alguma. Sim. Porque é muito importante eu entender as alterações sensoriais, perceptuais, as alterações, enfim, de estabilidade, equilíbrio, força, tônus, tudo isso é muito importante. O que eu estou querendo mostrar é que a gente amplie o nosso olhar e valorize essas coisas, mas que realmente elas tenham impacto na atividade, na participação. Não adianta eu querer impactar em função de estrutura corporal se eu não estou impactando em atividade e participação, porque é o que meu paciente quer. Meu paciente não quer saber se a força aumentou de 2 para 3, de 3 para 4. Ele quer conseguir subir escada, ele quer conseguir sair com os amigos, ele quer ir no restaurante, enfim. Exatamente. Então, é isso que é importante. E aí eu preciso olhar para esses fatores do contexto, né? A gente sempre fez isso, a gente sempre olhou para isso, mas ainda não é a realidade assim, de todo mundo. Ainda é uma coisa que tem que ser trabalhada. E eu creio que daqui para frente vai melhorar bastante, mas é como o aluno da sua esposa falou, como não era assim, né? Já sempre, desde sempre. Fê, vamos lá, então, 10 minutinhos para falar de escala. Pois é. Então, as escalas, vamos lá. A gente tem algumas escalas para avaliar participação, e eu já vou começar falando de uma que é muito, muito legal. Deixa eu botar aqui, que é a SATIS. Essa é de, desculpa, participação ou atividade? Então, ela avalia atividade e participação, as duas atividade coisas. E participação. Atividade e participação. Eu vou colocar depois o artigo para vocês. O grupo que fez a tradução e adaptação transcultural é um grupo que eu conheço de São Paulo, da Soraya Micaela, que é uma pesquisadora fantástica, que trabalha muito com essa questão de escalas. A minha amiga, né, tive a oportunidade de me tornar amiga dela. Enfim, a gente trabalha com neurofuncional e com CIF, e ela publica muito sobre escalas, né? Então,
Essa escala, o grupo dela publica muito sobre isso. E a SATIS é uma escala que ela avalia atividade e participação, mas ela não avalia como o indivíduo executa a atividade. Ela avalia a satisfação do indivíduo em executar a atividade. Okay. Ela avalia a percepção do indivíduo. Ela não é uma escala qualitativa para avaliar como ele executa aquela tarefa, como ele participa, não é isso. É uma percepção dele. E isso é muito importante eu falar, porque existe uma diferença do que é avaliado para o que é percebido. Vários artigos já demonstraram isso. Eu mesma já publiquei um artigo assim. Daquilo que é avaliado é diferente, muitas vezes, daquilo que o paciente percebe. Então, não adianta eu avaliar somente. Eu tenho que entender o que é percebido pelo paciente, qual é a percepção dele. É por isso que eu pergunto para ele a percepção dele. Então, não é como ele realiza, mas é a percepção dele nessas atividades. É o mesmo grupo que desenvolveu a Ablehand, a PM Scale, outras escalas que também estão sendo traduzidas por esse grupo. E a gente tem outras. A gente tem a CIS, a gente tem a CISP, que é de participação, a gente tem a SS-COL, que avalia a atividade de participação, a gente tem a LifeH. Então, são muitas escalas, mas eu percebi que a SATIS ela é mais completa em termos de atividade e participação. Então, a LifeH, ela avalia a participação, é muito boa. A Ablehand é muito utilizada para AVC e também para criança. Outras escalas também são utilizadas, né, como a SS-COL. E eu queria falar um pouquinho da SATIS, né? Então, eu vou colocar ela aqui para você ter uma ideia. Deixa eu ver. A gente tem aqui, são 36 perguntas, tá? Deixa eu colocar aqui para você ver. Então, a gente tem aqui, ó, qual é a percepção do paciente para várias atividades e participação no dia a dia. Então, usando garfo, faca e colher, gerenciando seus rendimentos, usando moedas e notas em dinheiro, preenchendo informações e documentos, mover-se fora de casa, gerenciar a dor, participar de conversa com os amigos, despir-se e vestir-se no vaso sanitário em casa e fora de casa, controlar a urina em casa e fora dela, participar de eventos locais de arte e cultura, ajudar outras pessoas, administrar seu rendimento, tá vendo? Participar de relações românticas e íntimas com seu parceiro, que é extremamente importante. Alcançar objetos, usar os espaços da casa para armazenar alimentos, bebida, roupa, escolher roupa apropriada, controlar as dores, ter relacionamento sexual com o parceiro, enfim. São muitas, são 36 perguntas muito interessantes com relação à atividade e participação. Vou colocar aqui para vocês. O artigo seria esse artigo aqui, ó. Peraí. Que aqui. Da tradução e adaptação estrutural da SATIS. Eu vou colocar lá no canal do Telegram. Tá? Show. Esse outro artigo aqui, que também é do grupo da Micaela, é um artigo, esse aqui, quer ver? Esse aqui fez uma comparação de instrumentos que avaliam qualidade de vida para avaliar a participação. Por quê? Qualidade de vida e participação são construtos diferentes, você concorda? Então, eles queriam ver, sim, mas eles queriam ver se esses instrumentos de qualidade de vida específicos para AVC serviriam para avaliar a participação. E eles chegaram à conclusão que sim, porque esses instrumentos de qualidade de vida, eles têm uma alta correlação com os domínios de participação da CIF. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, a SS-COL, que é uma escala de qualidade de vida específica para stroke, para AVC, tá? E ela é de qualidade de vida específica, mas você vê que os construtos dela têm a ver, olha, com as categorias da CIF. Ela é muito relacionada com a atividade e participação da CIF. Então, ela pode ser uma escala também bastante utilizada para atividade e participação. Ela também é muito interessante, a SS-COL. Então, também recomendo para o pessoal essa escala. Olha só as perguntas. Eu não participei em atividades de lazer com a minha família, dificuldade para falar,
dificuldade para andar, para subir escada, para permanecer de pé, para preparar a comida, para se vestir, para tomar banho, enfim. Me dediquei, olha a parte social dela. Dediquei menos tempo aos meus hobbies e lazer, né? Tive dificuldade para me concentrar, para escrever, para colocar meias, para colocar o zíper, para abrir uma jarra, enfim. Fazer o trabalho de casa. Você tá vendo? Então é uma escala bem interessante. A outra também que a gente tem, que é a Nottingham Health Profile, né? A NHP, também é uma escala. Essas duas que esse artigo analisou para ver se avaliava atividade e participação, se serviria para avaliar atividade e participação, e viram que sim. Mas a SS-Score ela é mais completa um pouco do que essa aqui. Essa aqui tem habilidades físicas, interação social e dor. Então, também é bem interessante. Então, são escalas, e aí eles avaliaram, olha, eu vou colocar lá o artigo da reprodutibilidade da escala da SS-Score, né, que é a Stroke Specific Quality of Life, que é o que eu estou falando. A validade de construto dela, teve uma validade de construto interna muito boa, então ela é bem interessante. Esse artigo aqui não vai dar tempo de eu falar, que é um artigo que explorou a atividade e participação em pessoas mais jovens, tá? Em pacientes que sofreram AVC, mais jovens. E olha que interessante, eles viram que diversas atividades em pessoas jovens estavam comprometidas. Então, eles viram, por exemplo, que ainda existiam que muitos daqueles pacientes avaliados eram acamados, incontinentes, tinham dificuldade de utilizar dispositivos, precisavam de cuidados de enfermagem e tal. E aí o que eu queria mostrar mais era a SAT, né, que é essa que eu falei para você, que ela é bem interessante com relação à atividade e participação, porque ela avalia a percepção do indivíduo com relação a isso, né? Mas a gente também tem outros guias que também... E essas escalas já foram feitas com base na CIF. Isso que é legal. A SACS, ela já foi feita já com base na CIF. Então, a gente pode utilizar, que é bem interessante. Mas tem também o checklist da CIF, que pode ser um guia para essa avaliação. Tem o RUDAS. O RUDAS também é bem interessante, não sei se o pessoal conhece, é uma escala de 36 itens também. E ela tem os domínios de cognição, mobilidade, autocuidado, relações interpessoais, atividades de vida diária e participação. Então, ela pergunta, por exemplo, sobre lavar o corpo inteiro, vestir, comer, mas pergunta também sobre lidar com pessoas que você não conhece, isso é atividade. Manter uma amizade, fazer novas amizades, ter atividades sexuais, cuidar da casa, tarefas domésticas, enfim. Esses instrumentos são bem assim completos. Se a gente utilizar, às vezes, né, alguns deles em conjunto, a gente tem uma avaliação bem completa aí de atividade e participação. Excelente, excelente. E, Fernanda, a gente tem 5 minutos. Eu queria que você falasse do seu grupo Telegram, falasse dos cursos de capacitação de CIF, do seu curso online. E também tem uma pergunta, são 4 coisas, e uma pergunta sobre isso em pediatria. E aí eu recebi uma arte falando do seu curso em pediatria, CIF Pediatria. Então, por favor. Isso. Então, a gente tem aí algumas coisas relacionadas à pediatria, por exemplo, né, eu vou dar um curso agora que eu fui convidada para falar sobre CIF, mas com uma ênfase maior em pediatria. Eu gosto muito, porque o pessoal da pediatria está sempre aí me perguntando e querendo saber sobre isso. Então, eu vou falar de algumas escalas para pediatria também, a PED, algumas outras escalas que já foram, inclusive, até linkadas com a CIF, né, que já tiveram seus construtos já linkados com as categorias da CIF. Então, existe. O RUDAS, por exemplo, que eu gosto muito, que eu acabei de falar, não serve ainda para pediatria, né? Então, a gente não tem... o RUDAS para pediatria, mas existem outras possibilidades, né, de usar isso em pediatria e, inclusive, de utilizar os core sets da pediatria, os checklists que tem em pediatria, justamente como um roteiro, como um guia também. É o que eu estava falando, muitas vezes eu não vou usar aquilo ao pé da letra e fazer tudo direitinho, usar aquilo na sua íntegra,
para uma pesquisa, para nada, mas eu posso usar como uma forma de guiar a minha avaliação, de me possibilitar aumentar o meu roteiro de avaliação, entende? Então, são instrumentos bem interessantes, né? Então, eu vou ministrar um curso de CIF com ênfase em pediatria para o CERN, que é um grupo aqui do Rio, né? Uma empresa aqui do Rio. Então, agora no dia 22 de agosto, né? No outro sábado, eu e a Luciana, a gente vai fazer dois dias de curso aí para o povo da pediatria, mais específico para pediatria, né? Eu vou, em breve, anunciar o meu curso de CIF também. Eu não tenho ainda data para ele, porque eu estou envolvida em outros cursos e capacitações, né? Ainda estou bastante envolvida neles, mas daqui a pouco eu vou lançar aí o meu curso próprio, né, da CIF, de uma forma geral. Mas esse é bem interessante, o pessoal da pediatria aí que se interessar, acho que vai ser bem legal. Manda direct para você. E o seu grupo do Telegram é qual? Meu Telegram é Fernanda Guimarães, tá? Então, lá no meu Instagram, Fernanda Guimarães Físio, tem um link lá na bio que dá direto lá no meu canal no Telegram. Lá no Telegram eu tenho vários artigos das lives que eu tenho feito, artigos de CIF, não só de CIF, mas de neurofuncional, ataxias e outras coisas que eu já fiz também. Uhum. E hoje eu vou colocar essas escalas e esses artigos que a gente falou aqui lá no canal. Então, quem tiver interesse, eu aconselho, são escalas bem interessantes e que a gente muitas vezes não valoriza muito esses domínios e não pergunta muito sobre eles. Então, o que eu queria deixar é isso, né? Vamos tornar a nossa avaliação um pouco mais centrada em atividade e participação, um pouco mais interessante nesse sentido, um pouco mais ampla, para que a gente possa olhar para o modelo biopsicossocial que a CIF traz. Fê, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer muito, porque foi muito legal. Essa visão da atividade de participação na CIF para a gente aplicar no nosso paciente é sensacional. Tá? E você tem conhecimento demais. Vou parar de falar, você tem 25 segundos, Fernanda. Obrigada, Lucas, pelo convite. Obrigada a todo mundo que assistiu. Foi um prazer estar aqui no Neurotalks. Eu acho esse projeto seu muito interessante, muito legal. Vamos seguir acompanhando os outros dias aí. Parabéns pelo projeto. Obrigado, querido. Obrigada mais uma vez. Beijo, tchau, tchau. Boa noite. Beijo, tchau.